E hoje a gente vai falar sobre esse compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, na reforma religiosa, né, Martinho Lutero, ele trouxe alguns solas. Solas que, na verdade, não é sola de sapato. É uma piada, não deu certo. Mas os solas são somente o quê? Somente algumas coisas, né? E um dos solas da reforma é o sola escritura, que ele vai falar sobre somente as escrituras. Eu pergunto para você, quão importante é a Bíblia para você? Quão importante é a Bíblia para você? Tá, não, pastor, tá bom, eu não trouxe minha Bíblia, mas será que a Bíblia é tão importante assim? Eu tenho no celular. Beleza, né? Dá para trazer no celular. Mas sabe, eu vejo que falta, a gente sabe que ela é importante, a gente sabe que ela é preciosa, a gente sabe que a gente precisa ler. Pergunto, você está lendo? Você está se dedicando? Você está conhecendo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com o celular ou a sua Bíblia física, abre no meio da Bíblia, tem um livro grandão chamado Salmos. Eu queria que você abrisse nessa Bíblia, nesse livro, né? E a Bíblia, na verdade, ela é uma palavra no plural, né? A gente fala que a Bíblia está no singular, mas na verdade, em grego, o singular seria biblion. Mas no plural é biblia, né? Na conjugação do grego, biblia significa livros. E a Bíblia é uma biblioteca de livros, né? Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 137. Vamos ver quanto que a gente conhece da Bíblia aqui, né? Não sei quantos aqui têm se dedicado à leitura, conhecem a palavra de Deus. Quando eu era pequeno e também quando eu fiz missão no Amazonas, a gente sempre começava o culto com uma leitura de um versículo ou de um bloco da Bíblia, né? E é muito interessante, né? A gente escolhia um texto, perguntava para o pastor que texto que é para ler, a gente escolhia um e ia lá. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia Salmo 137, o último versículo, versículo 9. Né? Eu queria que você lesse ele com... Eu vou ler aqui na frente, você presta atenção. O texto aqui na minha... Cada tem versões diferentes, mas eu queria ler com vocês esse versículo, diz assim: Feliz é aquele que pegar as suas crianças e a esmagar contra a rocha. Amém? Amém? Eu vou ler de novo. Feliz é aquele que pegar as suas crianças e as esmagar contra a rocha. Amém? Por que ninguém fala amém? Não é interessante, pessoal? Está escrito na Bíblia. Como assim? Minha criança é muito arteira, faz muita arte, por isso que a gente vai ter que... É para amassar ela contra a rocha? Sabe que interessante, pessoal? A gente não conhece a Bíblia, sabe por quê? Porque, às vezes, nós somos crentes de versículos. Nós não somos crentes que estudou a Bíblia, nós somos crentes de versículos. A gente decora um versículo ou outro e acha que a gente sabe muito da Bíblia. Mas você só vai entender esse versículo 9 se você ler o capítulo inteiro. A Bíblia está falando, e aí no Velho Testamento tinha uma briga entre o povo da Babilônia e o povo de Israel. E quando você está nessa luta e tem um povo que está te atormentando, estragando a sua vida, no Velho Testamento o negócio era guerra. E aí eles tinham que acabar com todo mundo daquele povo para a guerra acabar. Porque se ficasse um, o que ia acontecer? Esse um ia começar a se vingar, ia começar a guerra tudo de novo. Então lê o versículo 8 comigo. O 8 fala assim: Ó Babilônia, você será destruída, feliz é aquele que lhe retribuir por tudo o que faz contra nós. Feliz é aquele que pegar as suas crianças. As crianças de quem? Da Babilônia. Não é as crianças da tua casa. É as crianças da Babilônia. Ou seja, você precisa acabar com o mal pela raiz. Se tem algo na sua vida que te leva para o pecado, você precisa acabar com esse mal pela raiz. Se tem um lugar, uma festa, uma balada, sei lá, que você vai e que ali te faz pecar, você tem que acabar com aquilo pela raiz. É isso que a Bíblia está falando. Ela não está falando para a gente esmagar os nossos filhos contra a rocha, você entende? E por que a gente não sabe? Porque a gente não estuda. Porque falta em nós o interesse,
a vontade de querer estudar mais a palavra. E hoje eu queria falar sobre a palavra, né? E assim, eu não sei aqui, eu vim no coração, né? E falei assim, nossa, vou trazer uma Bíblia zerinho, eu tenho a minha, né? Mas eu vou trazer uma Bíblia zerinho, né? Acabei de tirar do plástico, ela tava até aqui dentro do negócio aqui. Essa Bíblia aqui chama Bíblia Filamente. É uma Bíblia anotada, é uma Bíblia inteligente. Ela tem muitos comentários, mas ela não tem nenhum comentário escrito na Bíblia. Quando você lê um texto, por exemplo, esse que a gente lê hoje, Salmo 137, versículo 9, você não entendeu. Aí o que você faz? Você pega seu celular, você tem um aplicativo, você pega seu celular, você mira na página, aí o seu celular abre numa página dentro do seu celular que vai explicar para você o texto daquela página que você leu. O comentário é tudo virtual, né? E aí eu pensei assim, eu quero dar essa Bíblia para uma pessoa que ainda não tem Bíblia, né? Por isso que eu falei assim, igreja, traz a Bíblia hoje. Eu queria ver quem não trouxe a Bíblia. Aí eu falei, não vai dar para todo mundo. Mas Deus colocou uma pessoa no meu coração e eu vou dar essa Bíblia para um camarada que está aqui na nossa igreja, e graças a Deus ele veio hoje, e o nome dele é Onassis. Essa Bíblia aqui é sua, bro. Tá bom? Eu vou dar essa Bíblia para ele. Ele é um cara que está vindo aí há pouco tempo, mas já está assim, super empolgado aí com a igreja, querendo conhecer mais de Deus. Eu espero que essa Bíblia abençoe muito a sua vida e te ajude a conhecer mais de Deus. Muito bom. Pessoal, deixa eu trazer uma definição de Bíblia. Existem várias definições, né? Ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. A Bíblia é um livro histórico, já caiu até no vestibular, né? A Bíblia é um livro histórico. Mas eu queria trazer uma definição meio que minha, assim. Eu não vi assim, eu não li nenhum livro, eu que fiz essa definição, porque eu acho essa definição muito legal e muito carinhosa, né? Eu gosto de definir a Bíblia assim. A Bíblia é a para um filho perdido, dando instruções amorosas de como voltar para a casa do pai. A Bíblia é a carta de um pai para um filho perdido, dando instruções amorosas para que ele volte para a casa do pai. Queridos, quando a gente pega a Bíblia, e você sabe que aqui tem a palavra de Deus, e Deus fala com a gente através dessa palavra, você é um perdido. Nós somos perdidos sem Deus. Mas quando nós entramos na palavra e começamos a aprender a palavra, ela começa a mostrar pra gente o caminho. Até que você chegue em João 14,6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a Bíblia... E aí você tem histórias, você tem relatos, você tem cartas, você tem testemunhos, você tem profetas, você tem histórias maravilhosas, histórias tristes, histórias de vitória, histórias de derrota. Você tem relatado o pecado das pessoas. Tem gente que fala assim, não, Deus perdoa e esquece. Esquece nada. Se Deus esquecesse, ele não ia deixar o pecado do Davi aqui pra gente ler todos os dias. A traição de Pedro, não é verdade? O erro deles faz nós encontrarmos o caminho certo do Senhor. Então a Bíblia, sim, é uma carta de Deus. Essa é uma definição minha. Deixa eu trazer uma definição um pouco mais teológica. Quando você abre ali Paulo escrevendo para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, Paulo diz assim, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram a sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Olha a definição de Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Essa aqui é uma definição bíblica da palavra de Deus.
Se olha para esse texto, ele fala que a escritura de Deus foi inspirada por Deus. Ela ensina o que é verdadeiro. Ela nos faz perceber que aquilo que não está em ordem em nós. O que faz você olhar para esse lugar e ver que não está em ordem? É uma coisa que a gente chama de espelho, não é verdade? O que é o espelho, né? E minha filha, quando ela acorda, sempre que eu vou chamar ela está na frente do espelho, né? Aí você olha pro espelho, aí você vê assim, nossa, não fiz a barba. Aí você olha pro espelho, nossa, tem uma mancha aqui. Nossa, preciso passar o meu delineador. Nossa, meu cílio tá do lado contrário. Sei lá, mas assim, quando você olha pro espelho, você faz o quê? Você enxerga você mesmo. E a Bíblia, ela tem essa função de você olhar para ela e enxergar o seu erro. Você olhar para a Bíblia e enxergar que tem coisa que você precisa consertar. Você precisa perceber que tem coisa que está fora de ordem, né? Hoje mesmo, assim, eu acordei, né, bem, sabe? Eu não gosto de me arrumar, então assim, eu tô bem, de repente, beleza, tá pronto, botou roupa, tá bom, vamos pra igreja. Quando eu bati no espelho, assim, meu cabelo tava todo desarrumado. Meu Deus, eu preciso passar uma aguinha, né? Aí o espelho mostra para você que a coisa está em desordem. Isso é a palavra de Deus para nós crentes. A Bíblia nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia nos prepara e nos capacita para o ministério. Então, quando eu falo para vocês quais são os atributos da Bíblia, quais são as qualidades da Bíblia, eu vou dizer algumas qualidades da Bíblia super importantes. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Muito interessante, né? Como que você pode ter um livro que foi escrito em 1600 anos? 1600 anos para você escrever a Bíblia. Mais de 40 escritores diferentes escreveram a Bíblia. De épocas diferentes, de línguas diferentes, todos falando a mesma coisa. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Homens e mulheres escreveram essa Bíblia, mas a Bíblia foi inspirada por Deus. É Deus que usou a vida das pessoas para que elas pudessem escrever aquilo que Deus queria para nós. É muito interessante isso. Esses homens que escreveram a Bíblia, eles eram que nem tradutor de estrangeiro quando prega. Já viu quando você tem um estrangeiro pregando? Aí tem aquele cara do lado assim, só seguindo ele assim. Tudo que ele fala, o cara fala também, né? E aí o cara gesticula, ele gesticula também. Esses caras foram simplesmente tradutores daquilo que Deus estava querendo falar para nós. E aí eles escreveram a Bíblia e colocaram tudo isso em livro. A Bíblia, ela é a inspiração de Deus. Pessoal, isso aqui é o sopro de Deus. Isso aqui é Deus falando com a gente. E a gente não tem dado o devido valor. Outra qualidade da Bíblia é que ela é inerrante, não contém erros, né? Ah não, pastor, mas eu vi lá que o Davi fez um monte de coisa errada. Sim, mas tudo aquilo é para levar você a entender o certo. Às vezes você tem que ver o errado para você entender o certo. Às vezes você precisa enxergar um pecado para você enxergar esse pecado em você mesmo. Uma vez uma pessoa falou para mim, aquilo que mais me incomoda no outro é aquilo que eu mais odeio em mim mesmo. Então, você tem uma pessoa folgada. Uma das coisas que eu menos gosto em mim é que o cara é folgado. Os caras que dirigem aqui, né? Vocês que não gostam daquela senhorinha que anda bem devagarzinho na tua frente. Sabe? Que você deixou de passar no sinal verde por causa que aquela senhorinha foi tão devagar que você teve que parar naquele sinal. Aí você fica com raiva. Por quê? Porque você não gosta disso em você. Então, a Bíblia, ela vai tentando consertar e ela não tem erros, ela conserta a gente, ela mostra pra gente o que é certo. Uma outra qualidade da Bíblia é que ela é infalível. Todas as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo, já se cumpriram e vão se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é infalível. E a palavra de Deus também, ela é suficiente. A gente não precisa, eu preciso de um livro do Francis Chan para poder completar a Bíblia, porque a Bíblia não tem tudo que eu preciso. Tem. A Bíblia tem tudo que você precisa. É você que não está sabendo ler ela direito.
Ou você que não está se mergulhando, se aprofundando na palavra, para você entender que a palavra ela é suficiente. Você não precisa de, não, se eu não ler um livro do A.W. Tozer, eu não vou conseguir conhecer a Deus. Não, se eu não ver um comentário do Hernandes Dias Lopes, eu não vou conseguir entender a Deus. Vai, porque a Bíblia é suficiente nela mesma. Mas uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é que ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. A gente que não dá o devido valor, mas ela é poderosa. Se você mergulhar nesse livro, você vai ver o poder de Deus. Eu já falei para vocês, uma vez eu orei por uma menina morta e ela ressuscitou. E quando a missionária Ruth falou para mim, Joel, ora para essa menina ressuscitar, sabe que eu fiquei com uma vergonha? A minha vergonha era, cara, eu leio esse livro aqui há mais de 30 anos, naquela época, né? Agora já é mais. Mais de 30 anos e não creio que o mesmo milagre que Deus fez aqui, Ele pode fazer agora. Fiquei com vergonha de mim mesmo. Aí eu falei, Deus, me dá fé para eu crer que a tua palavra é real. E aí a menina ressuscitou numa oração. Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela é poderosa. Mas ela não é poderosa para fazer o que você quer. A palavra de Deus ela é poderosa para fazer o que Deus quer em nós. Você precisa entender isso. Não, então, se eu tivesse a Bíblia, que eu vou ser poderoso, cara. Isso aí, beleza, vou ser poderoso. Alguém já assistiu um filme chamado O Livro de Eli? Lição de casa, pessoal, assiste esse filme, O Livro de Eli. Só que eu já vou dar o spoiler e vou acabar com o filme, porque eu já vou falar o final. Tem um cara que vive, né, um ator gigante, Denzel Washington. Ele vive num apocalipse, tipo, o mundo acabou, sobrou só algumas pessoas, tudo estragado, perderam o parâmetro, não sabe mais o que é certo, não sabe mais o que é errado, as pessoas fazem tudo o que é de errado, se matam, se comem, um negócio nojento aquele filme. Um mata o outro, tal, cara, e aí tem esse cara que ele precisa levar um livro para algum lugar. E aí o cara do mal sempre tem um inimigo, né, o vilão. O vilão quer esse livro de qualquer jeito, eu quero esse livro. Faz de tudo para pegar esse livro, mata um monte de gente para pegar esse livro. E aí todo mundo quer esse livro. E aí tem uma hora no final que o cara consegue o livro. Só que o livro tá em braille. Sabe o que é braille? É aquele livro de cegos que tem aquelas bolinhas. O cara não sabe ler braille, cara. Dançou. Aí a gente pensa assim, poxa, o cara perdeu o livro. Aí quando ele chega no destino dele, onde tem um monte de gente esperando para receber esse livro, o cara fala assim, o livro está aqui, ó. E eu gosto muito dessa frase de um teólogo muito legal, ele diz assim, a melhor versão da Bíblia está escrita na pele humana. Nós somos a melhor versão da Bíblia. A versão que nós vivenciamos, o poder de Deus que se manifesta em nós através da palavra. Mas você só vai ver o poder de Deus se você conhecer a palavra. Você precisa ter compromisso com a palavra. Você entende? E aí aquele cara, quando ele chegou no lugar, ele falou assim, vocês pegam um papel, uma caneta aí, que eu vou começar a ditar. Aí o cara senta numa cadeira, umas pessoas, um monte de gente escrevendo com papel e caneta, e o cara começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o cara sabia a Bíblia inteira de cor. E ele passou a Bíblia. Acabei com o filme, nem assiste mais, pessoal, desiste. Desiste porque eu acabei com o filme para você, não vai ter graça. Tá? Mas assim, eu só queria dizer, sabe, como é importante, como é poderosa a palavra de Deus. E a última qualidade que eu coloco da palavra, que tem várias, mas eu vou colocar só algumas hoje. Sabe, essa palavra aqui, ela é viva. Ela não é só uma palavra, um livro que você lê, Senhor dos Anéis, e você lê o livro, Crônicas de Nárnia. Não, esse livro aqui, ele é vivo. Cuidado para não tomar uma mordida dele, brincadeira. A Bíblia é viva, é uma palavra viva do Senhor. Mas o mais legal, talvez não seja as qualidades da Bíblia que eu quero trazer para vocês, mas talvez o mais importante seja o propósito da Bíblia.
Quando a gente fala sobre o propósito da Bíblia, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela responde responde as perguntas mais importantes da nossa vida. A Bíblia, ela responde para nós de onde nós viemos. De onde você veio? Ah, eu vim de Tupã. Não, você não veio de Tupã, cara. Tem algum lugar que você veio. Não foi de Tupã. Tem um outro lugar que você veio. Ah, eu vim de Pereira Barreto. Não, você não veio de Pereira. Tem um outro lugar, uma origem, de onde você veio. E a Bíblia vai explicar para você de onde você veio. A Bíblia também, ela vai responder para nós qual é o sentido da nossa existência. Quando a gente é adolescente, a gente fica com essa pergunta, mas por que existe? Qual é a razão de eu existir? E a Bíblia vai trazer para nós, ela vai responder essa pergunta, qual é a razão da nossa existência? A Bíblia também vai responder um dos questionamentos mais importantes da nossa vida também. Ela vai responder essa pergunta, qual é a origem dos nossos problemas? Mano, da onde veio tanto problema? Um problema atrás do outro, da onde vem tanto problema? Estuda a palavra viva e poderosa, inerrante e eficaz. A Bíblia vai responder, Deus vai responder as perguntas de onde vem todos os problemas da nossa vida. Mas a Bíblia também, ela é um livro de esperança. Porque ela responde uma outra pergunta. A pergunta de para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Ah, eu estou indo para o K-Square. Não é para o K-Square. Para onde você está indo? Qual é o fim? Para onde você vai no final da sua vida? O que você está buscando? O que você está querendo alcançar? E a Bíblia responde essa pergunta, mas ela responde também, ela vai responder também qual é a solução para as nossas dores, desencontros e a nossa falta de significado. Pessoal, será que esse livro é importante? O livro mais lido no mundo, o livro mais traduzido no mundo, o livro mais perseguido no mundo. E eu penso que nós precisamos olhar para a Bíblia. Lá na Bíblia tem um texto que eu gosto muito, a história do rei Josias. Quando você olha para a história do rei Josias, e no Velho Testamento você tem vários reis. E esse rei Josias, ele estava fazendo uma reforma no templo. E olha só que interessante. O sacerdote Hilquias, que estava arrumando lá, organizando o templo de novo, sabe o que ele achou? A palavra de Deus. Pessoal, se eles acharam a palavra de Deus, é porque ela estava o quê? Perdida. Os caras não liam mais, os caras não estudavam mais, os caras não investigavam, não se debruçavam na palavra de Deus mais, eles não olhavam para a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Todos os reis se desviaram do caminho do Senhor, se afastaram dos caminhos do Senhor, começaram a adorar outros ídolos, mas graças a Deus o sacerdote Hilquias achou a Bíblia. O texto diz assim, Safã também disse ao rei, o sacerdote Hilquias me entregou um livro. Safã leu o livro para o rei. E quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas roupas. No versículo 21, o rei ouviu o livro da lei e o rei fala, vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que esse livro nos ordena. Olha só, no momento em que o rei se deparou com a palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Ele encontrou a casa em desordem. Ele encontrou a casa em desordem e ele falou assim, a gente precisa dar um jeito. Os nossos antepassados pecaram e desobedeceram essa palavra. Está tudo errado, a gente precisa consertar isso. Então a palavra, ela realmente transforma. No versículo 29 ele diz, Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes, os levitas e com todo o povo de Judá e Jerusalém, de todos
dos mais importantes até os mais simples, leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança da presença do Senhor, comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma, e prometeu cumprir todos os termos da aliança escrito nesse livro. Só a palavra de Deus, ela transforma pessoas. Esse rei, ele sofreu uma transformação gigante porque ele encontrou a palavra de Deus. E ele não se contentou em ser transformado, ele chamou todo mundo, ele falou: pessoal, vocês têm que ler isso. E aí ele leu e todos começaram a ser transformados pelo poder da palavra. Lá no versículo 52, ele vai dizer assim: e exigiu o mesmo de todos em Jerusalém, de todo o povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram a sua aliança com Deus e o Deus dos seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem ao Senhor, o seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor e o Deus dos seus antepassados. Nós precisamos passar por essa reforma. Igreja, nós precisamos renovar a nossa aliança no Senhor. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei se você está bem com Deus, se você está meio afastado, se você está mais ou menos. Mas eu quero falar para você, você não vai sair desse lugar hoje do jeito que você entrou. Você vai sair daqui renovado, renovando a sua aliança no Senhor. Deus quer renovar a sua aliança. Deus quer reacender a sua paixão por Ele. Deus quer reacender a sua paixão pela palavra de Deus. Para de ficar vivendo uma vida morna. Para de ficar vivendo uma vida mais ou menos. Para de falar assim: não, eu acredito em Deus, não preciso ir para a igreja. Eu acredito em Deus, não preciso ler a Bíblia. Precisa sim, porque a Bíblia transforma as nossas vidas. Eu não quero que você saia desse lugar hoje sem renovar a sua aliança com o Senhor, porque a palavra de Deus traz isso para nós. Então, talvez você esteja aí sentado na sua cadeira pensando assim: hoje o pastor vai mandar a gente ler a Bíblia. Essa semana ele vai pegar no meu pé. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu não vou pedir para vocês lerem a Bíblia. Nem vou obrigar vocês a ler a Bíblia. Quem sou eu para obrigar você a fazer alguma coisa? Eu não quero ser um líder controlador, eu não quero ser um líder manipulador que vai te obrigar a fazer uma coisa que eu quero. Não. Mas uma coisa que eu quero fazer hoje com vocês é que eu quero que vocês se apaixonem pela Bíblia. Esse é o meu objetivo hoje. Eu não vou obrigar vocês a ler, não vou ficar falando para vou ler o Salmo 119. Não vou falar. Mas o meu objetivo hoje nessa pregação, eu orei a semana inteira por isso. Para que você saia daqui hoje apaixonado pela palavra de Deus. Que você saia daqui com a sua Bíblia assim no seu braço, assim, ó. Eu quero mais da Bíblia, eu quero mais da palavra de Deus. Essa aqui não é minha mais, essa aqui é do Onassis, né? Agora nem vou abraçar muito, que já tem dono. Mas assim, pessoal, que a gente possa ter isso. Sabe, pessoal, quando Jesus ressuscitou e ele conversou com os discípulos lá no caminho de Emaús, foi uma conversa muito interessante, porque os discípulos eles estavam tristes caminhando ali, né? Jesus tinha morrido e tal, e eles estavam tristes assim, e o Jesus começou a andar com os caras. Os caras nem perceberam, mas o próprio Jesus estava andando com eles. E aí eles estavam andando assim: pô, você tá triste, né, tal, assim. Mas eu penso que a gente precisa entender o valor da palavra de Deus. Né? Eles estavam tristes, mas a gente precisa... A palavra de Deus fala: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração, e nós precisamos encontrar esse valor, porque às vezes a gente perde eles. Lá no caminho de Emaús,
Jesus estava ressurreto e esses caras perderam. E quantas vezes você perde a palavra de Deus? Eu não estou falando do livro. Você perde o conceito da palavra de Deus em você, você faz coisa errada e você nem lembra do que esse livro fala para você. E aí eu vejo que o texto diz assim: enquanto estavam com vocês, eu lhes falei o que devia cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao seu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Jesus abriu a mente deles para eles entenderem as Escrituras e assim diz: sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer e morrer e ressuscitar ao terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para perdão dos seus pecados seria proclamada com autoridade em seu nome de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. A palavra de Deus estava escrita e eles esqueceram. Quantas vezes você esquece daquilo que a palavra de Deus diz? Nós precisamos nos empenhar mais. Nós precisamos estudar mais. Sabe qual que é o problema, pessoal? É porque isso aqui ficou muito barato. Hoje você tem mais de 5.000 Bíblias no seu celular. Se você pegar o seu celular, você tem Bíblia em todas as línguas, em todas as versões. Olha, você tem tanta Bíblia. É tão fácil ler a Bíblia que às vezes a Bíblia aparece no nosso computador, você está mexendo na internet e aí aparece um versículo: nossa, a Bíblia veio até mim. E aí eu vejo, sabe, o Luciano Subirá, ele fala isso, eu acho muito interessante. Ele fala assim: Deus não dá nada a quem não atribui valor. Deus não dá nada. Sabe, muitas vezes a gente não recebe as bênçãos do Senhor porque a gente não está dando o devido valor para aquilo que Deus quer dar para a gente. É de graça. Pô, tão fácil. Não preciso nem pagar para ter o YouVersion, né? É só baixar o YouVersion. Tem mil Bíblias lá. Mas olha só, Isaías 55, ele vai dizer assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só que interessante, ele fala assim: vinde, você que tem sede, vinde às águas. Você não tem dinheiro? Vem comprar. Não é interessante? Por que ele fala vem comprar? Se você não tem dinheiro, você vai comprar com que dinheiro? Ele poderia ter falado: vem que é de graça. É de graça, pega, quanto você quiser. Não, ele falou assim: vem comprar. Porque existe um valor, existe uma preciosidade na palavra de Deus, que se você não der o devido valor, se você não souber o preço, se você não souber o preço, você não vai dar valor. Infelizmente, o ser humano é assim. O que você ganha de graça não dá valor. Mas aquilo que você suou para ter, aquilo tem muito valor. Então a palavra de Deus está falando para nós, Isaías está falando para nós: olhe para a palavra como algo caro, olhe para a palavra como algo valioso, precioso, custa caro. Quanto custou para a gente ter essa Bíblia hoje aqui? Talvez para você foi R$100, mas quantas vidas foram perdidas para a gente ter isso aqui? A palavra de Deus para nós. Então, a pergunta é: a gente conhece um Deus invisível? Como que a gente conhece um Deus invisível? E aí a resposta está na palavra. Jesus, lá em João 5,39, ele diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então, se você quer conhecer um Deus invisível, se você quer conhecer um Deus que não dá para abraçar Ele, não dá para ver Ele todo dia, busca na palavra de Deus. Porque aqui você vai ver tudo que está escrito aqui aponta
para o nosso Senhor Jesus. Então você quer conhecer um Deus do invisível? Você precisa ir para a palavra. O próprio Jesus vem em João capítulo 1, versículo 1, e ele fala, no princípio aquele que é a palavra, já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra era Deus. Então, a palavra e a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. A palavra não é Deus. A palavra é de Deus. Mas o quanto eu amo a palavra é diretamente proporcional ao quanto eu amo a Deus. Você ama a Deus? Então, você tem que amar a palavra. Só que hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus. Ah, mas essa Bíblia é muito chata, cara. Essa Bíblia aqui me dá sono. Eu começo a ler e fico com sono. Pessoal, se você... Isso que eu penso com os adolescentes, né? Os adolescentes, porque eles começarem a namorar. Ai de você, se chegar pra tua namorada e falar, ai, tô com sono. A camarada, ela vai te expulsar. Ela fala, não quero mais você. Quando você tá apaixonado por alguém, você não fica com sono, cara. Você fica querendo conversar com essa pessoa a noite inteira. De madrugada. Vai andar na praia. De madrugada. Porque você tá com a pessoa que você gosta, não fica com sono. Eu namorei a Débora à distância, né? Então a gente se viu 5 vezes antes de casar. A gente se conheceu em 2004, até 2007 a gente se viu 5 vezes. E aí o tempo que a gente tinha é muito precioso. Não queria largar ela por nada. Né? Ela tinha que ir para a faculdade, mas, fica mais um pouco aqui comigo, por favor. Né? Quando a gente está apaixonado, a gente não sente sono, não é verdade? Agora você vai falar assim, eu amo a Deus, mas quando eu leio a Bíblia eu fico com sono. Na real, você não ama a Deus. Na real, você não ama a Deus. Porque é diretamente proporcional. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus. Então alguma coisa precisa consertar nas nossas vidas. E provavelmente é o nosso amor por Ele. Salmo 119, pessoal. Eu gosto do Salmo 119 porque, se você fala assim, todo mundo tem um salmo predileto, certo? Qual que é o seu salmo que você mais gosta? Salmo 121. Olho para os montes de onde vem o socorro. O Senhor vem do Senhor do que veio do céu e da terra. Não, o meu preferido é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o meu é o 139. Tu sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. Você sabe qual é o salmo de quem ama a Bíblia? É o Salmo 119. E sabe o que é o mais interessante? O salmo é o maior salmo de todos. 176 versículos. E se você não ama a Bíblia, o Salmo 119 é o teu terror. O Salmo 119 é o teu castigo. O Salmo 119 é o seu... meu Deus, é o pior salmo, é o pior capítulo que tem. Quando você está lendo a Bíblia inteira e você chega no Salmo 119, meu Deus, e agora? Como que eu vou ler esse capítulo? Mas se você ama a Bíblia, você vai olhar para o Salmo 119 e você vai ler com todo o teu coração. Porque lá fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Se você ama a palavra, o seu salmo predileto é o Salmo 119. O Salmo 119, na verdade, ele é um compêndio de 22 blocos de 8 versículos. Ele é versículos até dá 170 versículos, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Então são 22 blocos de 8 versículos, por isso que dá 176. E aí, se você ir lendo de 8 em 8, você vai entender o que a palavra quer dizer para você. E todos os textos do Salmo 119 falam a importância da palavra de Deus para você. Vou ler só um texto de 97 que diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus.
Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Você quer ser útil? Estuda a Bíblia. Leia a Bíblia. Invista na Bíblia, se apaixone pela Bíblia. Muito bom. Pessoal, eu não queria ficar só no campo da teoria, eu não queria ficar só no campo do leia a Bíblia que é legal e vai embora para tua casa. Eu quero te dar uma aula prática de como que você vai ler a Bíblia de agora em diante. Você não pode sair daqui só pensando assim: nossa, o pastor falou mó bonito, que a palavra é importante, vou amar mais a palavra, vou abraçar a Bíblia e eu vou ficar abraçando a Bíblia todo dia. Não, eu preciso ensinar vocês como ler a Bíblia. Eu preciso ensinar vocês a pegar qualquer texto da palavra de Deus e você pegar e sair do texto falando assim: cara, sei quem sou eu, sei quem é esse Deus e eu sei o que tem que fazer. Então, se você quiser anotar, e se você não quiser anotar, vai estar gravado, depois você vai lá no Instagram, no YouTube, você volta e vê de novo. Mas eu quero falar para vocês como estudar a Bíblia. E não é o único jeito, tá? Existem vários jeitos de estudar a Bíblia, mas eu quero trazer para vocês uma forma de estudar a Bíblia baseado em 3 pontos: o problema, a graça e a missão. Se você conseguir pegar em todos os seus textos bíblicos e você encontrar o problema, a graça e a missão, você vai sempre ouvir a voz de Deus. Tá? Ela não é tão fácil, mas assim, no começo não é tão fácil porque você vai ter que se adaptar. Se você tiver dúvida, tiver dificuldade, me escreve. Meu telefone é 11 98578 0038. Manda mensagem para mim e fala: pastor, não entendi, como que faz isso? Beleza, manda mensagem que uma hora eu respondo, não sei se eu respondo na hora, mas uma hora eu respondo. Mas quando você pegar um texto da Bíblia, eu quero que você procure esse texto, o problema, a graça e a missão. Mas pastor, o que é o problema, a graça e a missão? Pessoal, primeira questão, quando a gente lê um texto, a gente fala assim: preciso encontrar o problema. Geralmente o problema que a gente vai encontrar é o pecado. O pecado é o problema master da nossa vida, né? E todos os textos que você lê na Bíblia vão mostrar em algum jeito, de um jeito positivo, de um jeito negativo, ou até de um jeito oculto, dentro desse texto, tem um problema. E geralmente o problema é o pecado. E é um pecado que a gente comete. Então você tem que encontrar dentro do texto o problema. Segunda coisa que você precisa encontrar é a graça. E o que é a graça? A graça é aquilo que só Deus pode fazer por você. Seja uma cura divina. Assim, na verdade, se a gente pudesse resumir isso, a graça, em uma só palavra, a gente falaria salvação, certo? Alguém pode te salvar aqui? O pastor pode te salvar a tua alma? Não pode. Seu vizinho pode salvar a tua alma? Não pode. Sua mãe pode salvar a tua alma? Não pode. O único que pode salvar a tua alma é Deus. Então, quando você pensa na graça, você tem que entender que é aquilo que só Deus pode fazer por você. Quando você lê um texto, você tem que enxergar a graça. Você tem que enxergar aquilo que só Deus pode fazer por você. E por fim, você tem que encontrar a missão. E o que é a missão? A missão é aquilo que eu preciso fazer. É aquilo que eu preciso fazer. Então, quando você lê um texto da Bíblia, você precisa encontrar o problema, que é o pecado, e dentro do texto você vai encontrar o pecado. Depois você precisa encontrar a graça, que é aquilo que só Deus pode fazer por você. E geralmente é a salvação, mas é algo que Deus quer fazer por você, uma cura, uma restauração, um renovo, um realinhamento, sei lá, Deus vai fazer por você. E a terceira coisa é a missão. Você não pode sair de uma leitura da Bíblia sem uma lição de casa. É por isso que na escola a gente aprende sobre a lição de casa. Toda vez que você vai para a escola, toda aula você dá lição de casa, cara. Por quê? Por quê? Porque você precisa praticar aquilo que você aprendeu. Então você precisa fazer lição de casa. Então a Bíblia não deixa de ser diferente. Você precisa entender isso. Então eu vou abrir um texto para vocês, bem aleatório. Aliás, é um texto bem difícil, tá, pessoal? Que na verdade, muitos textos da Bíblia você vai precisar estudar um pouco de teologia para entender. Eu vou ler um texto bem difícil, tá? Para vocês, curto, difícil, até impactante, que até dá medo, na verdade. Eu lembro que eu contava essa historinha para minhas filhas quando elas iam dormir. Eu falava assim: papai, conta uma história, eu vou contar uma história, tá? Aí eu contava essa história que é bizarra, mas assim, graças a Deus elas dormiam, porque eu orava, Deus protege o coração das minhas filhas e elas dormiam. Mas esse texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, 23 a 25. Olha só esse texto, tá? O texto diz assim: então subiu dali a Betel, indo ele
no caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. Dele quem? Do profeta Eliseu, tá? Zombaram dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-o, amaldiçoou em nome do... Então 2 ursas saíram do bosque, não é do bosque da saúde, tá? Esse aqui é outro bosque. Saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. E dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. É só isso o texto. E eu lembro que eu contei isso para minhas filhas assim. Aí eu terminei de ler, olho para ela e elas estão assim. A ursa matou ele? Matou. 42. Aí eu quero trazer desse textinho aqui o problema, a graça e a missão. Tá? Isso é rapidinho, mas eu só quero mostrar que isso vai funcionar em qualquer texto da Bíblia que você lê. Se você ler a história do Nicodemo, você vai encontrar o problema, a graça e a missão. Se você olhar para a mulher samaritana, você vai ver o problema, a graça e a missão. Se você ver Moisés abrindo o Mar Vermelho, você vai ver o problema, a graça e a missão. Em qualquer texto você vai ver isso. Talvez você precise de uma ajuda. Se você precisar de uma ajuda, 11 985 78 0038. Manda para mim que eu te ajudo, tá bom? Olha só. Então esse texto aqui, vou só botar você em contexto, tá? Então não seja um crente de versículo, seja um crente de contexto. Entenda o que está acontecendo. A gente está no livro de 2 Reis, ou seja, o 1 Reis já foi. Então a gente tem muita história que já aconteceu. O 1 Reis fala muito sobre um outro profeta, que era o cara chamado Elias. E o Elias discipulou Eliseu. O Elias, ele era um cara cabeludo, peludo. E você sabe que nessa época do Velho Testamento, os peludos eram um sinal de virilidade. O cara é macho, que é peludo, tem barba, né? Então assim, e era isso. Só que o Eliseu nasceu meio carequinho, acho que ele era japonês, né? Aí assim, ele não tinha muito pelo, né? Ele não tinha muito pelo, então assim, ele era calvo, ele era careca. E o Elias foi um profeta muito poderoso e que Deus não deixou nem ele morrer. Ele foi levado aos céus. O Elias, ele subiu aos céus, ele não morreu. Deus pegou ele, levou ele numa carruagem, levou ele embora. Só que o próximo de Elias, quem era? O Eliseu. Aí o Eliseu está passando por uma cidade chamada Betel, é uma cidade cheia de idolatria. Então esses rapazinhos aqui não são rapazinhos de Israel, são rapazinhos da idolatria de Baal, são súditos do templo de Baal. E aí eles veem o Eliseu e comparam o Eliseu ao seu mestre, que era cabeludo e que subiu aos céus pelo poder de Deus. Aí os rapazinhos, né, começam a zoar com o profeta. Sobe careca, quero ver você subir. Eles estão zombando do profeta. Acontece aqui no Velho Testamento. Os profetas, os reis e os sacerdotes eram a representação de Deus aqui na terra. Mexe com os caras, você está mexendo com o próprio Deus. Então, quando esses meninos começaram a zombar do profeta, na verdade a gente encontra o problema. Qual que era o problema? O problema é quando a gente despreza a Deus. Quando você despreza a Deus, o pecado, ele está nesse ponto, porque o primeiro mandamento fala assim: seja o Senhor seu Deus o único Deus. Se você despreza Deus, é um pecado. Se você vive como se Deus não existe, é pecado. Então o primeiro ponto que a gente chega nesse texto, o problema é o pecado do desprezar a Deus. E quantas vezes a gente não despreza Deus nas nossas vidas? Não é verdade? Quantas vezes a gente vive como se Ele não existisse? Sabe por que você não ora? Porque você vive como se Ele não existisse. Se você soubesse que Ele existe, você ia orar mais. Então, esses meninos, eles estavam zombando do próprio Deus e esse é o pecado. Mas quando você vai para a graça, e aí a graça, sabe onde que está a graça? É meio sádico o que eu vou falar, mas assim, a graça está nos ursos despedaçando os meninos. Mas como assim, pastor? A graça está nos ursos despedaçando os meninos. Presta atenção no que eu vou falar. Por que esses meninos foram despedaçados pelas 2 ursas? Por causa do pecado. Esses meninos foram estraçalhados pelas 2 ursas.
Posso dizer uma coisa para você? Todos nós deveríamos ser estraçalhados pelas ursas. Mas sabe o que aconteceu hoje para nós? O nosso Senhor Jesus Cristo se colocou na frente de nós. E ele foi despedaçado por 2 ursas. O nosso Jesus morreu por nós naquela cruz. Porque quando as ursas vieram atacar a gente, Jesus se colocou na nossa frente. E falou assim, não, eles são meus. E aí o castigo que esses meninos receberam foi o mesmo castigo que Jesus teve por você. Onde está a graça nisso? A graça é que o nosso Jesus foi despedaçado por nós. O nosso Jesus pegou todo o castigo de pecado que nós deveríamos pagar. E ele ficou na nossa frente. Ele falou, eu vou pegar tudo. Eu vou ser castigado. E a graça de Deus está aqui. Que ele se colocou na nossa frente e pagou aquilo que nós deveríamos pagar. Por causa do seu pecado, você merecia a fúria das ursas. Mas o nosso Jesus, ele se colocou na nossa frente. E ele morreu por nós. E só ele pode fazer isso por nós. Eu poderia até tentar, mas eu não ia conseguir salvar ninguém. Nem eu mesmo ia conseguir salvar. Mas ele é Deus. Desceu aqui na terra. Viveu como nós. Se colocou na frente das ursas. E pagou pelo nosso pecado. É a graça. Essa é a graça de Deus. Mas a gente não pode sair desse texto sem entender a missão. E a missão, na verdade, você olha para a vida do profeta. E esse profeta foi um cara que deu a vida dele para Deus. Foi um cara que tomou uma decisão na vida dele, ele olhou para Deus, ele enxergou Deus na vida do Elias, e ele entendeu o seguinte, que ele precisa viver para Deus. Qual que é a nossa missão? Ser como profeta, viver para Deus. Olha que interessante, pessoal. Eu peguei um texto meio que aleatório, meio esquisito, e você consegue enxergar o problema, a graça, a missão. Imagina se você não consegue ver isso na história do Zaqueu. Olha para a história do Zaqueu. Qual que é o problema na história do Zaqueu? Zaqueu não conseguia ver a Deus, ele era pequeno. Zaqueu tinha roubado das pessoas. Tem tantos pecados que você olha naquele texto, só encontra um. Não precisa encontrar todos, encontra um. Você encontra o problema. Encontra a graça. Qual que é a graça na história do Zaqueu? Cara, Jesus está passando embaixo da árvore do cara, o cara está lá em cima tentando ver Jesus. Jesus passa embaixo da árvore, olha pro cara e chama o nome, Zaqueu, desce, que eu quero ir na sua casa. A graça de Deus, só Ele pode entrar na minha casa e fazer uma mudança. Qual que é a minha missão? Zaqueu, ele levantou na sua casa, ele falou assim, olha, se eu roubei de alguém, eu vou dar metade do que eu tenho. E se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Transformação de vida. Em qualquer texto que você estudar, se você procurar o problema, a graça e a missão, você vai encontrar. E eu queria deixar essa lição para vocês. Mas essa não é uma lição que eu vou obrigar vocês a fazer. Eu não vou pedir para vocês lerem a Bíblia. Eu só estou fazendo tudo isso aqui e falando tudo isso para vocês se apaixonarem pela palavra de Deus. Quero que você saia daqui olhando esse livro de uma maneira diferente. Que você possa investir a sua vida, ter um compromisso com a palavra de Deus. Por isso eu queria, se você trouxe a sua Bíblia, que você segurasse ela na sua mão agora. E eu queria fazer uma oração de agradecimento. Pessoas morreram para escrever esse livro para nós.
E eu queria que nós pudéssemos agradecer as pessoas que investiram a vida deles para que nós pudéssemos ter esse livro nas nossas mãos. Eu queria passar um videozinho aqui, mas não passei porque ele estava muito ruim. Uma província da China, 2 malas de Bíblia chega para o povo que se converteu lá. Você vê as pessoas pegando a Bíblia assim, abraçando, assim, chorando. Obrigado, Deus, precisava tanto disso aqui. E a gente tem tanta. Se bobear, você tem mais de 10 Bíblias na tua casa. Você não leu nenhuma inteira. Mas que nós possamos amar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Vou chamar a equipe de louvor para me ajudar aqui. Feche seus olhos e ore assim. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor me dá. Muito obrigado por essa Bíblia que foi escrita com muito zelo e com inspiração do Senhor. E eu oro, Deus, para que eu possa me apaixonar por essa palavra hoje. Que a partir de hoje, Pai, eu possa olhar para esse livro de uma maneira diferente. Que eu possa buscar mais, conhecer mais, querer mais da Tua palavra. Que eu possa me apaixonar pela palavra e viver a Tua palavra em mim. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Ainda quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu queria fazer um convite aqui. Eu não sei se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus. E se você quiser entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar hoje. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração comigo. E se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, eu quero pedir para você levantar a mão. Só eu vou ver. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Amém. Amém. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Amém. Vamos repetir essa oração comigo. A igreja toda vai repetir comigo então. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é a palavra. Muito obrigado porque o Senhor me aceita como eu sou. Eu abro meu coração para que o Senhor entre e more em mim, habite em mim para sempre. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor. Me aceita como Teu filho ou Tua filha. E eu coloco meu coração nas Tuas mãos para sempre. Em nome de Jesus. Amém.